Bem-vindo de volta ao canal, onde mergulharemos profundamente nos casos que se recusaremos a serem esquecidos, histórias que assombram comunidades inteiras, investigadores de quebra-cabeças e redefinem a própria justiça. Hoje, estamos abrindo 4 arquivos de casos extraordinários, cada um conto assustador de uma vida jovem interrompida e a busca inflexível pela verdade que se seguiu. Primeiro, revisitamos o caso trágico de Julie Busken, dezembro de 1996, Oklahoma City. Uma dançarina talentosa de 21 anos desaparece antes do nascer do sol, deixando para trás uma trilha de pistas estranhas, um carro desaparecido e ligações sem resposta. Quando seu corpo é descoberto pelo lago Stanley Draper, as evidências de DNA mantêm o segredo, esperando quase uma década pelo intervalo que exporia seu assassino. Então, o assassinato de Laura Salmon, Murfreesboro, Tennessee, 1984. Um estudante universitário de 18 anos desaparece depois do trabalho. Seu corpo, escondido sob as roupas em um campo, desperta a batalha de décadas de uma mãe por justiça. Apenas os avanços no DNA anos depois desmascaram o homem que prometeu ninguém mais poderia tê-la. Também revisitamos Linda Mann e Dawn Ashworth, cujos assassinatos trágicos na Inglaterra dos anos 80 nasceram uma ferramenta revolucionária, a impressão digital de DNA que limpou a investigação criminal inocente e para sempre mudou. Junte-se a nós enquanto seguimos cada reviravolta, todos os bens sem saída e todos os avanços, porque em casos frios, toda pista é importante. Arquivo de caso número 1. O caso trágico de Julie Busken, dezembro de 1996, Oklahoma City. Julie Busken, de 21 anos, era uma jovem e talentosa jovem, cujo futuro parecia ilimitado. Nascida e criada em Benton, Arkansas, Julie seguiu sua paixão pela dança até a Universidade de Oklahoma. Ela era uma estudante dedicada, formada em dança, com sonhos de um dia abrir seu próprio estúdio para ensinar às crianças a arte que ela amava tão profundamente. Amigos a descreveram como talentosos, populares e cheios de vida. Na época, Julie trabalhava no campo de golfe da universidade. Seus dias estavam ocupados, mas ela ainda dedicou tempo para as pessoas mais próximas a ela. Na noite de 19 de dezembro de 1996, Julie passou um tempo com Ryan James, um colega de trabalho e amigo, na casa de seus avós. Eles jantaram, assistiram a um filme e fizeram planos para se encontrar no dia seguinte para o almoço. Por volta das 22 horas, Julie se despediu e saiu para encontrar outros amigos para uma pequena reunião de Natal. Naquela noite, Julie riu, tocou Monopólio e trocou presentes com seu grupo. Ela estava programada para voltar para casa no dia seguinte para as férias, seu semestre acabara de terminar e sua colega de quarto, Megan, também estava lá. Julie prometeu a Megan que a levaria ao aeroporto de Will Rogers no início da manhã seguinte. Determinado a puxar uma noite toda, Julie e Megan deixaram a casa do amigo por volta das 2 da manhã e peguei uma refeição tardia em um restaurante chamado The Kettle. Depois, eles pararam em um posto de gasolina para combustível e cappuccinos, antes de voltar para o apartamento logo após as 3 da manhã, para pegar a bagagem de Megan. Às 4h30 da manhã, eles estavam no aeroporto. Megan fez seu voo e, aproximadamente às 5h30 da manhã, ela assistiu Julie se afastar em seu Red Eagle Summit, presumivelmente voltando para o apartamento de Dublin West. Então algo terrível aconteceu. Nas horas tranquilas, antes do amanhecer, vários moradores do complexo de apartamentos de Julie ficaram assustados, acordados pelo som do grill de uma mulher.
Um morador, alarmado e abalado, ligou para o 911 e disse: "Estávamos apenas dormindo e minha esposa ouviu um grito realmente estranho e realmente horrível do estacionamento do nosso complexo de apartamentos. Você vê alguma coisa lá fora?" Não tenho medo de sair, na verdade. Seria o último sinal conhecido de Julie Busken vivo. Mais tarde naquele dia, Ryan James chegou para o almoço com Julie, apenas para encontrar seu apartamento vazio. Julie não estava em lugar algum. Sua cúpula de águia vermelha também estava faltando. Preocupado, Ryan relatou sua falta. Pouco tempo depois, os pais de Julie, que haviam ido do Arkansas para ajudá-la a se mudar para casa, chegou. Em vez de uma reunião alegre, eles receberam notícias devastadoras. Sua filha havia desaparecido. Aproximadamente 12 horas depois, um corredor tropeçou em uma cena horrível. O corpo de Julie foi encontrado na margem do lago Stanley Draper, a cerca de 24 quilômetros de seu apartamento. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas com cadarços e, da cintura para cima, ela estava submersa na água. Ela havia sido executada, baleada uma vez na parte de trás da cabeça, com uma bala de calibre de 0,22 disparada na faixa de ponta. Havia sinais arrepiantes de que ela havia sido agredida, e os investigadores descobriram 2 conjuntos de pegadas levando à beira da água, Julie e os de seu assassino. Apenas um conjunto retornou. Nas proximidades, a polícia recuperou um colã rosa marcado com as iniciais JPB. Pertencia a Julie. O DNA masculino foi encontrado nele, cuidadosamente preservado para testes futuros. A investigação começa. Os detetives lançaram uma investigação exaustiva, entrevistando muitos amigos, colegas de classe de Julie. Não há inimigos, sem exaustores, ninguém com um motivo claro. Seu apartamento não mostrou sinais de luta. Mais tarde, o carro de Julie foi encontrado, abandonado em outro complexo de apartamentos, a apenas uma quadra dela. No interior, os investigadores encontraram areia vermelha assustadoramente semelhante ao solo perto do lago, onde o corpo de Julie havia sido descoberto. Curiosamente, não estavam presentes cabelos estrangeiros, fibras ou impressões digitais. Até o telefone celular estava faltando, mas os registros revelaram 2 chamadas estranhas feitas após sua morte, uma para uma linha de previsão do tempo e outra para um número desconectado. Apesar de uma recompensa de $70 mil, os leads secaram rapidamente. Um mês depois, uma testemunha se apresentou. Na noite do sequestro de Julie, ele quase colidiu com um carro que combina com o dela, perto do lago. Suspeito, ele seguiu o veículo por vários quilômetros, vislumbrando o motorista, um jovem musculoso, possivelmente hispânico, com longos cabelos negros que continuavam nervosamente verificando o espelho retrovisor. Um esboço composto foi criado e transmitido repetidamente. Ninguém reconheceu o suspeito. O caso ficou frio por 4 longos anos. Em 2001, a polícia recebeu uma dica de uma presa que suspeitava de um conhecido, Dennis IR. Poderia ter sido responsável. Dennis morava a apenas quarteirões do apartamento de Julie e parecia o esboço composto, mas seu DNA, quando testado, chegou perto, muito perto, mas ainda não combinou. Os investigadores se voltaram para seu único parente masculino vivo, seu irmão. Novamente, sem correspondência. Outro beco sem saída. Os pais devastados de Julie foram forçados a enfrentar a possibilidade de que a justiça nunca viesse. Anos se passaram. Então, em 2004, um avanço. Um homem chamado Anthony Castillo Sanches foi preso por agredir sua namorada. Como parte de sua prisão, Sanches foi obrigado a fornecer uma amostra de DNA. Quando comparado ao DNA masculino encontrado no colante de Julie, os resultados foram inconfundíveis.
uma combinação perfeita. Na época do assassinato de Julie, Sanches tinha apenas 18 anos. Ele morava a 1 milha do apartamento dela. O diário de sua namorada, de dezembro de 1996, mencionou Sanches comprando tênis de corrida da Nike para eles, o mesmo tamanho e modelo que a pegada encontrada no lago. Os investigadores também descobriram que Sanches e seu pai, Glenn, tinham um hobby bizarro, disparando armas de 0,22 calibre nas paredes de sua casa de aluguel. A Ballistics confirmou que a bala usada para executar Julie veio de uma dessas armas. Até estranho, uma das ex-namoradas de Sanches tinha um número de telefone, apenas um dígito da chamada misteriosa feita com um telefone ausente de Julie. Os detetives teorizaram, Sanches tentaram discar seu número de memória e desdobradas. Justiça atrasada, mas não negado. Em 2006, Anthony Castillo Sanches foi condenado pelo assassinato de Julie Busquin e condenado à morte. Ele manteve sua inocência por anos, mais tarde alegando que seu pai era o verdadeiro assassino. No entanto, a análise de DNA determinou Glenn Sanches definitivamente, com chances de um erro tão baixo quanto 1 em 200 quadrilhões. Os apelos de Anthony Sanches continuaram por quase 2 décadas. Em março de 2023, ele ainda estava desafiando sua condenação. Os pais de Julie, que haviam sofrido perdas inimagináveis, finalmente enfrentaram a perspectiva de fechamento. A execução de Sanches estava programada para 21 de setembro de 2023. Julie Busquin era uma dançarina talentosa cuja vida estava apenas começando. Ela estava prestes a realizar seus sonhos, cercados por amigos, familiares e um futuro brilhante. Em vez disso, ela se tornou vítima de um ato sem sentido de violência. A justiça veio devagar, dolorosamente, mas veio. E sua memória vive, um lembrete assustador da fragilidade da vida e da busca implacável da verdade. Arquivo de casos número 2. Murfreesboro, Tennessee, é um lugar nos Estados Unidos que vira uma batalha muito famosa durante a Guerra Civil, a Batalha do Rio Stones. Nos últimos anos, Murfreesboro teve um crescimento substancial, com muitas pessoas se reunindo lá, graças à universidade. Em 1984, ocorreu um crime envolvendo um estudante universitário que ainda falava hoje em Murfreesboro. Em 31 de maio de 1984, um fazendeiro em Murfreesboro, o Tennessee, fez uma descoberta surpreendente. No caminho para casa, o fazendeiro viu algumas roupas deitado no campo e decidiu se aproximar. Quando o fez, ele notou que o corpo de uma garota estava sob as roupas. Ela estava usando apenas um sutiã e estava coberta com 2 pares de jeans e uma jaqueta escura. A manga da jaqueta estava enrolada em volta do pescoço. Os investigadores determinaram que o primeiro par de jeans era dela e o segundo par era jeans masculino. Havia também um par de roupas íntimas encontradas em uma de suas mãos. Ela foi identificada como Laura Salmon, de 18 anos. Laura nasceu em 6 de outubro de 1965, no Tennessee. Na época, Laura era uma estudante universitária local. Frequentou a Middle Tennessee State University em Murfreesboro, Tennessee. Além disso, ela também trabalhou como caixa na Kroger Mercery Store. A autópsia concluiu que Laura perdeu a vida devido ao trauma de força direta na cabeça. A arma parecia ser as rochas encontradas perto de seu corpo. O sangue nessas rochas e outros materiais era consistente, com ela sendo atingida até 10 vezes na cabeça. Também durante a autópsia, o médico legista descobriu que Laura tinha sido íntima de alguém nas últimas 24 horas, ou 48 horas antes de sua vida ser tirada. Não houve feridos ou evidências que mostrassem
que não eram consensuais naturalmente. Um dos maiores protagonistas dos investigadores foi o par de jeans masculinos, encontrados no topo do corpo de Laura. Os investigadores encontraram DNA masculino nos genes de um indivíduo diferente do que o homem que era íntimo de Laura. Esse DNA provavelmente pertencia ao autor. Infelizmente, o teste de DNA ainda estava em sua infância e não havia muito mais investigadores com o DNA que não seja a loja. Os investigadores, então, se concentraram em criar uma linha do tempo dos eventos, esperando que os ajudasse a resolver o caso. Laura começou seu dia indo ao seu trabalho na mercearia Kroger. Os registros mostraram que ela deixou a loja por volta das 13 horas. Depois disso, ela deveria ir a uma consulta na Middle Tennessee State University para verificar suas notas e se encontrar com alguns funcionários do escritório. Ela também tinha planos de nadar na casa de sua avó, mas nunca chegou lá. Os investigadores da universidade encontraram o carro de Laura perto da loja a quilômetros de distância, de onde seu corpo foi encontrado. Os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma impressões digitais no carro que não perteasse a Laura, mas, curiosamente, encontraram um cabelo estrangeiro. Foi armazenado ao lado da evidência de DNA que eles coletaram do par de jeans. Igualmente importante, os investigadores encontraram sujeira nos poços das rodas. O laboratório do FBI determinou que eles eram consistentes e que havia uma alta probabilidade de que o carro de Laura estivesse na estrada ao lado da cena do crime. Isso significava que alguém tirou a vida de Laura e depois levou seu carro de volta ao seu local de trabalho. Além de fazer os investigadores acreditarem que o agressor conhecia Laura, a liderança não era proveitosa. As testemunhas se apresentaram e colocaram Laura em uma boate local na noite anterior à sua vida. As testemunhas disseram que Laura estava dançando com um jovem não identificado, mas os investigadores não conseguiram localizá-lo. O corpo de Laura foi encontrado em uma área que costumava servir como uma pista de amantes para estudantes do ensino médio e universitária. Eles foram lá para festejar, fazer fogueiras, etc. A teoria então se tornou que Laura conheceu um cara na boate depois que ela terminou do trabalho, e eles foram para a pista de amantes lá. Laura negou os avanços do cara desconhecido, e ele tirou a vida dela. Como os investigadores não conseguiram identificar o jovem, eles conversaram, o namorado do ensino médio de Laura, David Kyle Gilley. Ele era conhecido por ser do tipo ciumento, mas tinha um álibi. Seu padrasto disse à polícia que David estava em casa o dia todo quando a vida de Laura foi levada, então ele não poderia ser responsável. Assim, ele foi descartado como suspeito. Apenas quando os investigadores ficaram sem pistas para seguir, uma mulher em Nashville, Tennessee, chamou a polícia com uma possível liderança. Ela alegou que havia sido agredida por um homem chamado John Taylor durante a aprovação. Taylor aparentemente disse a ela que faria o mesmo com ela que ele fez com Laura. Quando questionado pela polícia, Taylor negou agredir a mulher e negou falar sobre Laura ou ter algo a ver com ela. Uma verificação de antecedentes descobriu que Taylor frequentou a mesma universidade que Laura. Ele era até membro do mesmo clube de saúde, Olympus Athletic Club e Spa. Taylor também participou das mesmas reuniões e funções da fraternidade que Laura. Ainda mais relevante, Taylor estava perto da universidade no dia em que a vida de Laura foi tirada. Taylor tinha um histórico de ser violento em relação às suas namoradas ou às suas companheiras. Tudo isso aumentou sua possibilidade de ser suspeito. Os investigadores, então, tiveram analistas do FBI, compararam os cabelos de Taylor aos cabelos estrangeiros que encontraram dentro do carro de Laura. Eles receberam um relatório do FBI de que o cabelo recuperado do veículo era consistente com os cabelos de John Taylor. Case fechado.
certo? Outro idiota pego, mas não exatamente. Na época, o teste mitocondrial, o DNA de cabelos humanos ainda estava há alguns anos. O cabelo poderia pertencer a cerca de 20% da população. Obviamente, isso não foi concreto o suficiente para prender Taylor. Embora parecesse um acordo feito, haveria mais algumas reviravoltas nesse caso. Os investigadores não encontraram nada para ligá-lo à cena do crime ou para confirmar que ele estava com Laura naquele dia. O par de jeans masculino encontrado na cena do crime tinha uma prenda de 36 polegadas e a cintura era de 30 polegadas. Taylor era um pequeno sujeito e o jeans não o teria encaixado. Os investigadores não tiveram escolha a não ser passar para outros suspeitos. Ao longo dos anos, eles analisaram mais de 100 suspeitos, mas nada aconteceu. A mãe de Laura, Ryn Mackey, fez uma promessa a Laura em seu túmulo. Ela prometeu a Laura que veria que a justiça foi feita. Ryn realmente não sabia como ela cumpriria essa promessa, mas decidiu que era a última coisa que poderia fazer por Laura. Muitos longos anos passariam antes da ajuda. Finalmente, chegou. Dan Goodwin foi um dos amigos de Laura na universidade. Ele saiu com ela algumas noites antes que sua vida terminasse. Dan perguntou a ela se ela queria ir assistir a um filme, e eles acabaram no cinema em 27 de maio de 1984, onde viram um show de matinê do natural com Robert Red. No funeral de Laura, Dan prometeu à mãe que ajudaria a encontrar o agressor. Após a formatura, Dan tornou-se repórter de jornal no Daily News Journal em Murfreesboro, Tennessee. Lá ele se tornou o repórter da polícia. Ele escreveu sobre uma série de casos não resolvidos em 1987, que incluíram o caso de Laura. Dan sabia que estava mais interessado no trabalho policial real do que simplesmente escrever sobre isso. Vários anos depois, Dan deixou o jornalismo e se tornou policial. O primeiro caso frio que ele foi designado foi Laura Salmons. Uma das primeiras coisas que Dan fez foi enviar todas as evidências de volta ao laboratório forense para testes. A tecnologia de DNA teve um teste bastante avançado e completamente novo. Enquanto isso estava em andamento, Dan seguiu outras pistas, uma das quais veio de um estudante do ensino médio. Em 2000, um aluno da Oakland High School estava falando sobre o caso Laura Salmon. O aluno disse a todos que seu pai tirou a vida de uma garota em 1984 e jogou seu corpo para longe. O pai do aluno era David Patterson. Ele tinha um registro policial por agressão agravada. E, infelizmente, quando Dan queria tentar falar com Patterson, ele aprendeu que Patterson não estava mais vivo. Ele havia sido morto a tiros. Dan, é claro, ainda decidiu continuar seguindo a liderança. Eles obtiveram DNA dos filhos de Patterson. O DNA foi comparado ao DNA masculino encontrado na cena do crime. Não foi uma partida, e ele foi descartado como suspeito. Dan voltou para John Taylor, que inicialmente era suspeito no caso. Seu DNA também não combinou. Caso você esteja se perguntando, Dan também forneceu uma amostra de DNA depois de testada. Confirmou que Dan não era responsável. Dan, então, voltou sua atenção para um homem que foi sob o radar. Na investigação inicial, o nome que chamou sua atenção foi David Gilley, como mencionado anteriormente. David era o namorado do ensino médio de Laura, um ano mais novo que ela. Ele foi inicialmente descartado por causa do álibi que recebeu por seu padrasto. Dan, no entanto, descobriu que uma testemunha se apresentou que contradizia diretamente esse álibi. A testemunha viu David Gilley dirigindo o carro de Laura no dia em que seu corpo foi encontrado. Ela o viu não muito longe da estrada que levou à área onde Laura foi encontrada. Segundo a testemunha, David tinha uma expressão em branco no rosto.
e estava apenas olhando para a frente. Ela foi capaz de identificá-lo através de uma formação fotográfica e do carro de Laura. Dean também viu a propensão de David de violência em relação às mulheres em sua vida. Isso incluiu o salmão de Laura. Às vezes ele ficava bravo com ela, agarrava-a pela cabeça, batendo a cabeça em carros, armários da escola ou o que quer que estivesse por perto. Ele até às vezes deu um soco nela. Em uma ocasião, ele quebrou 2 dos dentes da frente. Dan não podia acreditar que David Gilley foi tão rapidamente descartado durante a investigação inicial. David tinha aproximadamente 6 pés de altura, e os jeans masculinos, que foram encontrados na cena do crime, o teriam se encaixado perfeitamente. Dan, então, recebeu a ajuda de Jerry Finley no caso. Ele é um reconstrucionista da cena do crime. Jerry encontrou pequenas gotas de sangue no jeans. Foi um impacto de velocidade média respingos. Esse tipo de respingo geralmente é produzido quando alguém é atingido por um objeto franco, como uma rocha. A maioria das manchas de sangue estava logo acima do joelho. Isso indicou que o agressor estava ajoelhado no chão, enquanto ele atingia Laura com as rochas. Todas essas evidências confirmam aos investigadores que o par de jeans masculinos pertencia à pessoa que tirou a vida de Laura. Já se acreditava, mas os testes de DNA confirmaram que o sangue no jeans pertencia a Laura. Dan então rastreou David Gilley na Flórida. Até então, Gilley se divorciou 2 vezes e estava trabalhando para o Departamento de Obras Públicas do Condado de Manatee. Sem surpresa, ele tinha um registro policial. Gilley teve prisões por bateria, tentativa de roubo e resistência à prisão. Quando Dan questionou Gilley, ele mais uma vez negou qualquer envolvimento e disse que não é responsável pelo que aconteceu com Laura. Em uma reviravolta estranha, Gilley admitiu que o jeans provavelmente era dele. Quando os investigadores disseram a ele que acreditavam que o proprietário do jeans, como agressor, ele rapidamente solicitou um advogado. Os investigadores obtiveram uma amostra de saliva de David Gilley. Em 31 de maio de 2000, os testes de DNA provaram que Gilley era o doador do DNA encontrado na cena do crime e, portanto, responsável por tirar a vida de Laura. No 16º aniversário do crime, David Gilley foi finalmente preso. Dan, o homem, cumpriu sua promessa de ajudar a mãe de Laura a resolver o caso, e a mãe de Laura cumpriu sua promessa a Laura de que ela veria a justiça. Acredita-se que o motivo tenha ciúmes. Se Gilley não pudesse ter Laura, ele acreditava que ninguém mais poderia. Quando ela foi para a faculdade e ele ainda estava no ensino médio, ela fez novos amigos e ele não gostava que muitas vezes a perseguia. A mãe de Laura tentou convencer Laura a obter uma ordem de restrição contra Gilley, mas ela estava com muito medo. Os investigadores acreditam que Gilley de alguma forma convenceu Laura para a pista do amante deserta, onde ele a atingiu na cabeça repetidamente com pedras. Depois de ver que havia sangue no jeans, Gilley os tirou e os deixou na cena do crime. Ele então dirigiu o carro de Laura para o local de trabalho dela, onde seria encontrado mais tarde, em setembro de 2006. David Gilley foi a julgamento. A defesa alegou que a presença do DNA de outro homem era a prova de que outra pessoa estava na cena do crime. O júri nunca acreditou em nenhum outro DNA na cena do crime. Pertencia ao verdadeiro agressor. Gilley foi considerado culpado de todas as acusações contra ele e foi condenado à prisão perpétua e prisão. Arquivo de caso número 3. Narborough é uma vila extremamente segura em Leicestershire, England. É conhecido por um crime, e apenas um crime. Ocorreu em 1983. Linda Mann, de 15 anos, morava em Marlborough.
Ela frequentou a escola gramática de Lutterworth e a faculdade comunitária. Ela era a irmã mais nova de Susan Mann, que tinha 2 anos de idade. A mãe deles era Kathleen Mann, que se mudou para Narborough depois que seu casamento terminou. Kathleen casou-se com Edward Eastwood em 1980, quando Susan tinha 14 anos e Linda tinha 12 anos. Linda foi descrita como uma adolescente típica. Ela era quieta, mas popular. Ela gostava da escola e gostava de estar com amigos. Linda teve poucos problemas com a adolescência, uma garota aventureira. Ela gostava de tudo, sobre cultivar música, penteados, maquiagem e roupas. Se o dinheiro para roupas fosse um pouco curto, Linda iria cuidar de ganhar dinheiro e fazer seus próprios vestidos. Em 21 de novembro de 1983, Linda caminhou até a casa de um amigo, mas nunca chegou lá. Ela prometeu a Kathleen e Edward que estaria em casa às 22 horas, até meia-noite. Linda ainda não estava em casa. Seus pais frenéticos chamaram a polícia. Eles procuraram a noite toda por ela. Um hospital Porter descobriu seu corpo às 7h20. Como ele estava a caminho do trabalho. Ele inicialmente pensou que era um manequim. Linda havia sido agredida e estrangulada. Seus jeans foram removidos e o resto de suas roupas estava espalhado. Ela tinha um lenço em volta do pescoço. O lenço foi usado para estrangular lá. Quando as pessoas em Marlborough ouviram falar do crime, ficaram absolutamente horrorizadas. As meninas foram incentivadas a andar em grupos. A partir de então, os investigadores revistaram a área imediata em torno da cena do crime, mas não conseguiram encontrar nada útil a poucos metros da cena do crime. Havia um hospital psiquiátrico local. Algumas pessoas acreditavam que o agressor poderia ser um paciente no hospital, mas nenhuma evidência disso foi encontrada durante a autópsia. Masculino, o DNA foi coletado do corpo de Linda. O indivíduo tinha sangue do tipo A. Isso significava que cerca de 10% da população masculina adulta na Inglaterra poderia ser responsável. O sangue de Edward foi levado e verificou-se que ele não era o mesmo grupo sanguíneo de 10% que o matador de Linda. Um grupo de investigadores caminhou de casa em casa para ver se eles poderiam coletar alguma informação. Outros investigadores fizeram uma lista de todos os criminosos de crimes semelhantes em Leicestershire e questionaram todos eles. Os investigadores receberam uma ligação sobre um jovem de cabelos espetados. A pessoa no telefone alegou ter visto, por volta das 20 horas, a cerca de 2 minutos, de onde o corpo de Linda foi encontrado. Infelizmente, ele nunca foi identificado. Por 3 longos anos, os investigadores tentaram encontrar o agressor. Foi então, em 1986, que a tragédia ocorreu novamente. Arquivo de caso número 4. Dawn Ashworth, de 15 anos, era o tipo de garota que iluminava todos os quartos em que entrou. Morando em Enderby, Leicestershire, com seus pais e irmão Andrew, Dawn tinha uma paixão por desenhar e um presente natural para capturar o mundo no papel. Ela equilibrou sua vida escolar com um emprego de meio período no newsagent local, um adolescente típico com grandes sonhos. Em 31 de julho de 1986, Dawn terminou seu turno, às 16 horas, e foi para a casa de um amigo em Marlborough. Seus pais esperavam às costas às 19 horas, mas às 7h30, sem sinal dela, a preocupação se voltou para o pavor. Eles vasculharam Marlborough, refazendo todos os caminhos que Dawn poderiam ter acontecido, mas ela não estava em lugar algum. Às 21h40, eles fizeram a ligação que nenhum pai jamais quer fazer: alertar a polícia. Os sussurros de medo se espalharam rapidamente. As pessoas não puderam deixar de pensar em Linda Mann,
outra adolescente que havia sido levada em circunstâncias assustadoramente semelhantes apenas 3 anos antes. Alguns dias depois, os piores medos dos Ashworth foram confirmados. O corpo de Dawn foi encontrado em um campo isolado de 10 libras. Ela havia sido agredida sexualmente e estrangulada. Evidências forenses retiradas da cena revelaram algo assustador. O DNA combinou com o atacante que tirou a vida de Linda Mann. 2 adolescentes, ambas roubadas de trilhas, ambas andando sozinhas, ambas vítimas do mesmo predador. A conexão se aprofundou. Linda e Dawn até frequentaram a mesma escola, Lutterworth Grammar School e Community College, bem ao pé de Ten Pound Lane. A polícia estabeleceu uma sala de incidentes móveis para coletar informações. Mais de 200 ligações chegaram e dezenas de habitantes locais apareceram com dicas. Uma liderança se destacou. Várias testemunhas relataram ter visto um jovem em uma motocicleta vermelha vestindo um capacete vermelho perto da área por volta das 17 horas no dia do desaparecimento de Dawn. Então, veio uma reviravolta estranha. Um carregador de cozinha de 17 anos do Hospital Psiquiátrico de Carlton Hayes, não muito longe de onde foram encontradas as 2 vítimas, disse a um policial que havia visto Dawn naquele dia. Mas antes que a polícia pudesse revistá-lo, uma história alarmante chegou à sala de incidentes. O amigo do porteiro da cozinha lembrou uma conversa noturna em 31 de julho, poucas horas depois que Dawn desapareceu, onde o Porter descreveu, com detalhes misteriosos, onde o corpo de Dawn seria encontrado em uma rede perto de um portão da ponte M1. Isso aconteceu mais de 12 horas antes que a polícia descobrisse o corpo. Quando pressionado sobre como ele sabia, ele disse criptografia, alguém me disse. A informação era muito precisa para ignorar. Os investigadores prenderam o carregador da cozinha, Richard Buckland. A princípio, Buckland negou o envolvimento, mas, sob interrogatório, ele deu declarações extremamente inconsistentes e, em uma entrevista, ofereceu uma confissão de maneira arrepiante apenas para retirar, lá momentos depois. Em uma sessão posterior, ele descreveu detalhes da cena do crime que nunca haviam sido divulgados. Parecia aberta e truque. Enquanto isso, Dawn foi colocado para descansar 4 semanas após seu desaparecimento no cemitério tranquilo, atrás da Igreja Batista de São João, em Enderby. Mais de 200 enlutados vieram se despedir de uma garota, lembrada como brilhante, animada, charmosa e cheia de vida. Mas à medida que os investigadores construíram seu caso, surgiu uma nova tecnologia revolucionária de impressão digital de DNA, desenvolvido pelo geneticista Dr. Alec Jeffreys, na Universidade de Leicester. Nunca havia sido usado para resolver um caso criminal. Quando os testes foram realizados no DNA de ambas as cenas de crime, os resultados surpreenderam a todos. Richard Buckland era inocente. Buckland não apenas não prejudicou Dawn, mas também não havia tirado a vida de Linda Mann. No entanto, o DNA confirmou um fato assustador. O mesmo homem matou os 2. Buckland se tornou a primeira pessoa na história a ser exonerada através do perfil de DNA. Os investigadores estavam de volta à estaca zero, agora liderada pelo inspetor Derek Pierce. Eles lançaram uma triagem de DNA em massa, pedindo a todos os homens entre 17 e 34 nas aldeias vizinhas que voluntariamente dão amostras de sangue e saliva. Em maio de 1987, mais de 3.500 homens foram testados, mas o assassino permaneceu escondido. Então, em setembro, um avanço veio através de um telefonema anônimo. Uma mulher relatou ouvir um homem chamado Ian Kelly se gabando de um pub de Leicester, que havia feito o teste de DNA em nome de seu amigo, Colin Pitchfork. Pitchfork, um padeiro com um histórico de piscar,
há muito tempo estava no radar da polícia, mas era anteriormente descartado porque ele supostamente havia se mudado para a área após o assassinato de Linda. Agora tudo se desenrolou. Quando confrontado, Ian Kelly admitiu que Pitchfork o manipulou, convencendo-o a fazer o teste para evitar suspeitas. Os investigadores foram direto para a casa de Pitchfork. O detetive Mick Thomas o prendeu, afirmando claramente: "Acreditamos que você é responsável pelo assassinato de Dawn Ashworth em 31 de julho de 1986. Outro homem deu uma amostra de sangue para você." Pitchfork não negou. Seu silêncio falou volumes. Sua esposa, Carol, ao ouvir as notícias, atacou, chutando e socando o marido com uma fúria. Os policiais não se apressaram em parar. Sob interrogatório, Pitchfork confessou os 2 assassinatos. Ele admitiu que, inicialmente, planejava apenas piscar as meninas, mas as matou quando percebeu que elas poderiam reconhecê-lo. Após cada assassinato, ele voltou para casa para sua família inocente, seu próprio bebê esperando no carro. Pitchfork até revelou que havia pensado em matar Ian Kelly para mantê-lo quieto, mas nunca seguiu. Em janeiro de 1988, Colin Pitchfork se declarou culpado de ambos os assassinatos. Ele foi condenado a 2 mandatos de vida, mas a falta de uma sentença mínima indignou as famílias das vítimas. A mãe de Linda Mann, Kathleen, disse que, com lágrimas, ele nunca deve ter permissão para andar pelas ruas novamente. Não há mais desculpa. Este caso marcou um ponto de virada na justiça criminal. Pela primeira vez, a impressão digital de DNA não apenas pegou um assassino, mas também limpou um homem inocente. Hoje, milhares de casos frios foram resolvidos graças ao avanço pioneiro pelo Dr. Alec Jeffries. E tudo começou com os trágicos casos de Linda Mann e Dawn Ashworth. Isso conclui o vídeo de hoje. Eu realmente espero que isso tenha dado uma visão valiosa de alguns dos casos mais esquecidos ao longo dos anos. Se você achou isso útil, considere gostar, assinar e ativar as notificações para se manter atualizado. Se você não tem certeza do que comentar, basta soltar um 555 e isso me informa que você assistiu até o fim. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e apoio. Há mais a caminho, então fique atento.